Honras e glórias ao nome de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Estamos nessa noite, mais uma vez, na presença do nosso Deus. Hoje estamos no terceiro dia da poderosa campanha Buscando a Essência do Espírito de Deus. Vamos ler aqui em Isaías 59, no versículo 1 da palavra do Senhor. Isaías 59, no versículo 1 da palavra do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. E nos diz assim, aleluia: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Amém? Vamos fazer um minuto de oração, vamos clamar ao nosso Deus neste momento, para que o Senhor Ele venha nos responder, para que o Senhor Ele venha nos atender, aleluia, Deus. Oremos ao nosso Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, neste momento, ó Pai de oração, Senhor, neste momento, ó Pai de clamor, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença, eu me coloco, Senhor, perante a Ti, ó Deus. Em primeiro lugar, Senhor, eu venho, ó Deus, pedir licença, Senhor, para estar, Senhor, diante da Tua presença. Eu venho, ó Deus, pedir perdão, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas iniquidades, das minhas fraquezas, Senhor, em palavras, em obras, em pensamento. Perdoa, Senhor, o meu falar, o meu pensar, o meu olhar, Senhor. Santifica-me, ó Pai, santifica-me, ó Jesus, no corpo, na alma, no espírito. Lava-me, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Lava-nos, ó Deus, pelo poder que há no Teu sangue. Abre, meu Pai, a janela do céu. Abre, meu Deus, as comportas do céu. Venha, Deus, manifestar o Teu poder. Venha manifestar a Tua glória, ó Jesus querido, ó Jesus amado, ó Deus poderoso, Deus Criador do céu, Deus Criador da terra, Deus Criador do universo. Aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, aqui estamos, ó Pai, na Tua casa de oração, buscando, ó Pai, a essência do Espírito Santo. Estamos buscando, ó Pai, ó Deus querido, a Tua presença, ó Senhor. O Senhor diz na Tua palavra: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória, 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 glória a Deus. Ó Jesus querido, ó Jesus amado, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Derrama, Senhor, derrama, meu Deus, ócio do Teu poder. Derrama, Senhor, a porção dobrada do Teu divino Espírito Santo. Vem encher, vem renovar, vem restaurar, vem batizar com fogo e com o Espírito Santo. Venha selar com o selo da promessa. Toca, Jesus querido, toca, Jesus amado. Ó Senhor, fala através da Tua palavra. Fala, meu Deus, fala. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir, Senhor, ó Pai querido, o Teu falar, o Teu bradar. Ó Jesus querido, eu creio no poder da oração. Eu creio, ó Pai, eu creio, meu Deus, que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Glória, 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 glória a Deus. Vem nos envolver, Senhor, vem nos encher do Teu divino Espírito Santo.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Senhor diz na tua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Glória, 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 glória a Deus. Ó Senhor, envia o povo, traga o povo, Senhor, para ser curado, traga o povo para ser liberto, traga o povo, meu Pai, para ser restaurado. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Ó Espírito Santo, ó Espírito da verdade, vem nos impactar, Senhor, vem nos encher, ó Pai, do teu poder, vem encher-nos, ó Pai, da tua unção, capacita-nos, ó Pai, para pregar a tua palavra, capacita-nos, ó Pai, para fazer a tua vontade, para fazer, meu Pai, o teu querer, ó Pai querido, ó Pai amado, porque esta é a missão, ó Pai, esta é a tua vontade. O Senhor diz na tua palavra, meu Pai, o Senhor diz na tua palavra: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Usa-nos, Pai, usa-nos, ó Deus, dai-nos autoridade, dai-nos o poder, dai-nos da tua unção, dai-nos da tua graça, reveste-nos, ó Pai, reveste-nos, ó Deus, ó Senhor meu Deus, ó Jesus querido, joga por terra toda barreira, toda muralha, todos os embaraços, todos os impedimentos, joga por terra, meu Deus, joga por terra, meu Pai, toda obra do diabo, toda obra de Satanás, ó Pai querido, ó Pai amado, joga por terra, meu Pai, todo o poder do pecado, todo o poder da mentira, todo o poder do engano, joga por terra, meu Pai, toda ação, ó Pai, todos os projetos do inimigo, ó Senhor, joga por terra, vai repreendendo agora todo o mal, toda a enfermidade, toda a dor, ó Pai, repreenda esta depressão, meu Pai, repreenda, ó toda obra da macumba, toda obra da feitiçaria, toda obra da magia negra, vai repreendendo, visita, alcança este homem, alcança esta mulher, alcança este jovem, este adolescente, alcança este ancião também, vai alcançando os de perto, os de longe, visita agora os que estão hospitalizados, os que estão, meu Pai, ó Deus, na UTI, os que estão, meu Pai, na CTI também, alcança, meu Pai, os que estão, meu Pai, no centro cirúrgico, no pronto-socorro, ó Pai, visita, ó Pai, agora, vai tocando, ó Pai, agora, vai arrancando todo o mal, vai arrancando toda a enfermidade, vai arrancando agora toda a obra, meu Pai, do diabo, toda obra de Satanás, obra, meu Pai, de feitiçaria, obras de magia negra que está no corpo desta pessoa, ó meu Pai, ó Senhor, vem com a tua unção, vem com o teu poder, vem, Senhor, com a tua graça, ó Pai querido, ó Pai amado, ó aqueles cegos que o Senhor, meu Pai, tocou em seus olhos, ó Pai, o Senhor fez, meu Pai, fez, Senhor, lodo, meu Pai, e colocou em seus olhos, e mandou ele, ó Pai, lavar o tanque de Siloé, e ele recebeu o milagre, e ele recebeu a cura, ó meu Pai, toca, Senhor, toca em nossa vida, toca, Jesus querido, ó Pai amado, ó Deus poderoso. Tantos milagres, ó Pai, o Senhor operou no passado, o Senhor é o mesmo hoje, ó Pai, o Senhor é o mesmo Deus, ó Pai, nos dias de hoje, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, opera sinais, opera maravilhas, opera prodígios, ó, eu não sei como orar, eu sei
como clamar, não sei como dever pedir, mas aqui estou, Pai, diante da tua presença. Olha para nós, olha para a tua igreja, olha para o teu povo, olha para os teus filhos, olha, Senhor, para essa pessoa que se encontra acamada, que se encontra em seu lar, que se encontra em seu local de trabalho. Ó Senhor, os internautas que estão, meu Pai, nos acompanhando, aqueles, ó Deus, que já estão, meu Pai, ó Senhor, nos acompanhando através, Senhor, do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Alcança agora, toca agora, que eles sejam tocados, que eles sejam, meu Pai, impactados, ó Pai, pelo teu poder, que eles venham, ó Pai, testemunhar, que eles venham contar, que eles venham engrandecer o teu nome. Ó Senhor, o Senhor diz na tua palavra que a oração de um justo pode muitos ao seu efeito. Derrama do teu poder, derrama do teu poder, derrama da tua unção, enche-nos, ó Pai, enche-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo, ó Pai querido, ó Pai amado, para onde iremos nós, que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ó Pai, ó Deus, alimenta-nos, ó Pai, alimenta-nos, ó Jesus, pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder, pela tua graça, ó Pai querido. Não deixa, ó Pai, não deixa, Senhor, ninguém ficar vazio, mas todos cheios, todos do teu Pai, renovados, todos restaurados. Ó Pai, cria em mim um coração puro, renova em mim, ó Pai, um espírito reto. Ó Pai, dai-me temor, Senhor, dai-me temor, meu Deus. Ó Jesus querido, ajuda-me, ó Pai, nesta caminhada, segure minhas mãos, segure nossas mãos, ajuda-nos, Pai, a vencer, a triunfar. Ó meu Pai, ó Senhor, coloca as palavras em minha boca, unge os meus lábios, unge a minha voz. Ó Deus, fala, Senhor, através da tua palavra, fala, Jesus querido, através do teu Espírito Santo. Glória, 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 glória a Deus. Derrama, Senhor, derrama, meu Deus, do teu poder, derrama, meu Deus, da tua unção, derrama a porção dobrada do teu divino Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Reaviva, Senhor, reaviva a tua obra, reaviva a tua igreja, reaviva o teu povo. Ó Pai, traz avivamento, Senhor. Ó Pai, levanta os caídos, fortaleça, Pai, os que estão fracos. Ó Deus poderoso, ó Deus tremendo, ó Deus Jeová, eu creio, Senhor, no teu trabalhar, eu creio no teu agir, eu creio no teu manifestar. Abra a janela do céu, abra as comportas do céu, ó meu Pai, ó Senhor, venha acender a chama do teu divino Espírito Santo, venha acender a chama, Pai, venha acender a chama, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Ó Deus querido, ó Deus amado, batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo. Ó Pai, como no passado os teus discípulos estavam reunidos, ó Pai, naquele lugar, buscando, ó Pai, a tua presença, buscando o teu Espírito Santo, e todos foram cheios, todos foram, meu Pai, impactados. Ó meu Pai, ó Senhor, ó Jesus querido, ó Deus poderoso, reaviva a tua igreja em volta de toda a terra, reaviva a tua igreja, meu Pai, ó Deus querido, em cada estado, em cada município, ó em cada país, ó Pai de poder, ó Pai de glória, as nossas igrejas evangélicas, pentecostal, chama divina. Ó Senhor, reaviva, Senhor, reaviva, daí o crescimento,
traz o crescimento, salva as almas, liberta as vidas, das algemas, das correntes, dos grilhões, liberta, meu Pai, liberta, traga de volta aqueles que se afastaram dos teus caminhos, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de Deus, há poder na tua palavra, há poder no teu nome, há poder, Senhor, há poder, meu Deus, há poder, ó Senhor, entra nesta casa, entra neste lar, entra nesta família, restaura este casamento, restaura esta união familiar, esta união conjugal, restaura, repreenda este espírito da morte, da separação, da contenda, esse espírito da vingança, repreenda, meu Pai, esse demônio da enfermidade, esse demônio, meu Pai, que tem colocado dúvida, que tem colocado, meu Pai, ó Senhor, ó Deus querido, medo nesta pessoa, que tem colocado, Senhor, nesta pessoa, enfermidades, ó Pai, que os médicos não encontram, vai agora, meu Pai, arrancando, vai agora jogando por terra, toda legião, toda casta do demônio, ó Pai de poder, ó Pai de glória, tira, meu Pai, do meio da tua igreja, tira, meu Pai, do meio do teu povo, ó Pai querido, ó Pai amado, a vaidade, o mundanismo, tira, meu Pai, tira, Senhor, santifica a tua igreja, santifica o teu povo, santifica-nos, ó Pai, santifica-nos, ó Jesus, ó Pai querido, ó Pai amado, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a entender, a compreender qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para conosco, ó Jesus querido, ó Jesus amado, ó Senhor meu Deus, alcança, meu Pai, alcança, Jesus querido, vai agora de encontro aos que estão, meu Pai, nos presídios, masculino, feminino, de segurança máxima, ó meu Pai, ó Deus, liberta, ó Deus, transforma, ó Deus, realiza a tua obra, alcança também os orfanatos, alcança também, ó Deus, Senhor, as clínicas de recuperações, ó Pai, alcança também os asilos, ó Pai, a FEBEM, ó Pai, vai visitando, ó Deus, Pai, vai tocando. Toma em tuas mãos, ó Pai, aqueles, ó Deus, que estão, meu Pai, na sarjeta, aqueles, ó Pai, que estão, meu Pai, sendo escravos, ó Pai, da bebida, ó Pai, do cigarro, ó Pai, das drogas, da prostituição, liberta, meu Pai, liberta, arranca os vícios, arranca, meu Pai, tira, Senhor, todo o mal, Jesus querido, esse espírito opressor, que tem oprimido esta pessoa, que tem oprimido esta família, sai desta casa, sai deste lar, sai deste homem, sai desta mulher, sai deste jovem, sai desta criança, deste adolescente, sai agora deste ancião também, vai sair agora todos os demônios, toda a casta de demônio agora, sai deste corpo, sai desta mente, sai enfermidade, sai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, passa agora o teu sangue, passa agora o teu sangue, passa agora o teu sangue, ó meu Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ó Pai, toma em tuas mãos o nosso líder espiritual, ó Pai pastor Aparecido Alexandre, juntamente com a sua esposa Maria Alexandre, ó Pai, os seus filhos Geco, Torres, Neto, toma em tuas mãos, ó Pai, dando força, dando graça, dando os livramentos, as vitórias, dando fortalecimento do teu Espírito Santo, usando em tuas mãos, toma em tuas mãos os obreiros, as obreiras, os membros, os jovens, os anciões da tua igreja, os grupos de louvores também, ó meu Pai, ó Senhor, estende as tuas mãos, inclina os teus ouvidos, para ouvir, meu Pai, o clamor, para ouvir, ó Pai, a oração, ó Pai, que é feita com fé, é feita, meu Pai, com toda sinceridade, ó meu Pai, ó Senhor, eu quero glorificar
para exaltar o teu nome por esse dia, ó Pai, por esta noite, na tua presença, glorifico pelo lar, casa e família, pelo trabalho, ó Senhor, te agradeço, livramentos e vitória, alcançado das tuas mãos, a saúde, ó meu Pai, te agradeço, ó meu Deus, pela salvação, ó Pai, pelo perdão também, ó Senhor. Ó Jesus querido, tenha de misericórdia, tenha de compaixão, tenha de piedade, ó Senhor, glória, 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 abençoa os dizimistas, os ofertantes, ó Pai querido, aqueles que são mantenedores da tua obra, da tua igreja, do programa Voz da Chama de Vida, ó Pai, recompensa, ó Pai, abençoa, repreenda o devorador, repreenda a miséria, ó Pai querido, ó Deus amado, toma em tuas mãos, Senhor, toma em tuas mãos, meu Deus, ó Jesus querido, a reunião, Senhor, de amanhã, que acontecerá ali na nossa sede, ó Pai mundial, ó Jesus querido, usa, meu Pai, usa, Senhor, a todos aqueles que estarão ali, Pai, lá, Senhor, na frente daquela reunião, Senhor, ó Pai, capacita, ó Pai querido, que seja uma manhã do teu impactar, que seja uma manhã, Senhor, de renovo, que seja uma manhã do derramamento do teu Espírito Santo, que seja uma manhã, Senhor, ó Pai marcante, ó Senhor, ó meu Pai, ó Jesus querido, livra-nos dos acidentes, livra-nos da bala perdida, livra-nos do sequestro, livra-nos do homem mau, livra-nos do homem sanguinário, do homem vingativo, do homem violento, livra-nos, Pai, coberta-nos com teu sangue, Pai. Eu te apresento, ó Pai, esta caixinha de oração, onde tem nomes, fotografia de pessoas, vai agora abrir as portas ao desempregado, a cura ao enfermo, libertação para o oprimido, Pai, confirma a vitória, Pai, confirma o milagre, Pai, confirma a bênção, ó Deus poderoso, eu creio, meu Pai, eu creio, Jesus querido, eu creio, Jesus amado, que o Senhor é o Deus vivo, poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é digno de ser louvado, de ser exaltado, ó Pai querido, e eu quero, Pai, te engrandecer, eu quero, Pai, te louvar, ó Jesus querido, ó Jesus amado, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus verdadeiro, confirma, Pai, a vitória, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, desde já, certo, a tua resposta, fica conosco, ó Pai, nos guardando e livrando, e nos protegendo de todos os males, ó Deus, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Santo é o Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao nosso Deus. Aleluia, Deus. Estamos aqui nessa noite na presença do Senhor, na casa de Deus, no terceiro dia da campanha, buscando a essência do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aos internautas que já estão nos acompanhando, seja bem-vindo, receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos neste momento louvar ao Senhor, vamos neste momento engrandecer o nome do Senhor, porque o nosso Deus é digno, o nosso Deus ele merece ser louvado, o nosso Deus ele merece ser exaltado nessa noite, aleluia. E eu vou estar louvando ao Senhor, e você, Deus, aí na tua casa, aí no seu local de trabalho, você também pode estar louvando, adorando ao nosso Deus, juntamente comigo, aleluia, Deus, porque o Senhor, Ele está aqui e Ele também está aí, aonde quer que você esteja, o Senhor está pertinho de você para te dar vitória, aleluia, Deus. Santo é o nosso Deus, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, aleluia, Deus. O Senhor, Ele tem resposta para a tua oração, aleluia, porque o nosso Deus,
Ele é poderoso, aleluia. Eu sei quando você tem chorado, no meu trono tenho te contemplado. Não temas, filho, o meu anjo que eu pedi tá no trono, e diante do meu trono já levou. Não temas, filho, não temas, filho, não temas. Eu fecho a boca do leão, entrego a vitória em tuas mãos, em tuas mãos. Filho, não temas, filho, não temas. Eu fecho a boca do leão, entrego a vitória em tuas mãos. Escuta-me. Hoje o Senhor ele fala contigo, aleluia. Receba a mensagem do Senhor para o teu coração, aleluia. Aleluia. Ó meu filho, não turbes o teu coração. Louve ao meu nome para que sintas a minha glória. Eu derrubo as barreiras e abro fronteiras para você passar. Crendo nisso, filho, então toma posse da tua vitória, pois o meu anjo já está te entregando. Eu sou o teu Deus. Se tu andares comigo, filho, contigo sempre estarei. Por isso, não temas, assim diz o Senhor. Aleluia. Filho, não temas, filho, não temas. Tu fecha a boca do leão, entrego a vitória em tuas mãos, em tuas mãos. Filho, não temas, filho, não temas. Eu fecho a boca do leão, entrego a vitória em tuas mãos. Filho, não temas, não temas. Entrego a vitória em tuas mãos. Filho, não temas, não temas. Entrego a vitória em tuas mãos. Receba a vitória do Senhor, aleluia Deus. Creia, aleluia Deus, que nessa noite o anjo do Senhor, ele já te entregou a tua vitória, aleluia Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Louva a Deus, Senhor. Ajoelhado aos teus pés, meu coração se abre a ti e a minha voz se eleva em adoração. Sei que entendes o meu viver. Receba minha gratidão. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração. Te entrego minha vida em consagração. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração.
entrego minha vida em consagração. Aleluia! Sopra, Senhor, teu Espírito, com os meus lábios te declararei, com os teus atos, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Meu amigo meu, sopra, Senhor, teu Espírito, com os meus lábios te declararei, nos teus atos, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Aleluia, meu amigo meu bem. Aleluia, aonde quer que você esteja, levante as tuas mãos em adoração ao Senhor. Peça para o Senhor soprar o teu Espírito Santo sobre a tua vida. Peça para que o Senhor venha te encher. Aleluia. Adore ao Senhor. Ele está te ouvindo. Ele está te contemplando. Aleluia. Sopra, Senhor. Sopra, meu Deus. Aleluia. Ajoelhado aos teus pés, meu coração se abre a ti, e a minha voz se eleva em adoração. Sei que entendes, ó Deus, sei que entendes o meu viver. Receba minha gratidão, eu te adoro, Senhor, de todo o coração, te entrego minha vida em consagração. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração, te entrego minha vida em consagração. Sopra, Senhor, aleluia. Sopra, Senhor, teu Espírito, dos meus lábios te declararei, nos teus atos, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Meu amigo meu, sopra, Senhor, teu Espírito, com os meus lábios te declararei, nos teus atos, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Meu amigo meu. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, para te louvar. Estamos aqui, Senhor, para te declarar, Senhor, que o Senhor é santo. Para declarar, meu Deus, que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para declarar o nosso amor. Para declarar a ti, Senhor, a nossa gratidão por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem realizado na nossa vida, e muito mais que o Senhor irá fazer, que o Senhor irá realizar, meu Pai. Graças te damos, Senhor, graças te damos, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Graças eu te dou, meu Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é novo e forte. Aleluia. Aleluia. Jesus, maravilhoso.
maravilhoso, justo e santo, tu és meu escudo, minha torre forte, vitorioso em tudo és vencedor, tremendo e poderoso. Toda a terra treme quando ouve sua voz. Não há nada que resista ao seu poder. Vamos levantar as mãos em adoração e declarar que só Jesus é santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és santo, tu és santo, santo, santo é Senhor.
porque Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Aleluia. Tu és santo. Santo é o Senhor, aleluia. Sem perda de tempo, aleluia, estaremos lendo a palavra do Senhor, aleluia, Deus, para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, aleluia, Deus. Você, aleluia, Deus, que tem a sua Bíblia, aleluia, Deus, pega a sua Bíblia, aleluia, Deus, para juntos nós lermos a palavra do Senhor nessa noite, aleluia, Deus, para que o Senhor Ele venha falar conosco, porque o Senhor, Ele está aqui. O Senhor, Ele está aí, aonde quer que você esteja. Você não está aí sozinho. O Senhor está aí do teu lado. Basta você pedir a Ele, basta você clamar, chamar a atenção dEle, porque Ele está aí do teu lado. E Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça, aleluia, Deus? Não importa o teu problema, não importa a tua enfermidade, não importa o que você está passando, creia que o teu Deus, que o nosso Deus é poderoso. Vamos ver aqui a palavra do Senhor em João 15, e no versículo 1, da palavra do Senhor, nosso Deus. O Evangelho segundo João 15 e 1, aleluia, Deus. Segundo Evangelho, o Evangelho segundo João 15 e no versículo 1, aleluia, Deus. Louvado é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é tremendo. Todas as coisas foi criado por Ele. Todas as coisas foi formado pelo nosso Deus. Você é criação de Deus. Nós somos criação do nosso Deus. E se nós somos criação dEle, se nós somos filho dEle, nós devemos adorá-lo, devemos exaltá-lo, aleluia, Deus, porque o Senhor é merecedor. O segundo Evangelho de João 15 e no versículo 1, o cabeçalho diz assim: a videira verdadeira. Vamos ler com a ajuda do nosso Deus, que nos diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia! Aleluia, Deus. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, aleluia, Deus. E a palavra do Senhor vem nos relatar, o Senhor vem nos falar nessa noite acerca da videira, acerca, aleluia, Deus, da vara. E nós, aleluia, Deus, somos a vara. Olhando, aleluia, Deus, pelos olhos espirituais, aleluia, Deus, podemos entender, aleluia, Deus, que nós somos a vara. E estamos ligados em Deus, estamos ligados em Jesus, aleluia, Deus. E nós, aleluia, Deus, temos, aleluia, Deus, o dever, a responsabilidade,
aleluia, Deus, de dar frutos para o nosso Deus. Porque assim, aleluia, o nosso Deus nos chamou, assim o Senhor nos escolheu, para que nós venhamos dar para Ele frutos, aleluia, Deus. Para que nós venhamos, aleluia, Deus, ganhar almas para o nosso Deus. Os frutos são almas para o nosso Deus. Os frutos, aleluia, Deus, são vidas, aleluia, Deus, que através de mim, que através de você, nós resgatamos do lamaçal do pecado. Nós resgatamos deste mundo, aleluia, Deus, para a presença de Deus. Nós tiramos das trevas para a luz, aleluia, Deus. E o Senhor, Ele quer, aleluia, Deus, que nós damos frutos para Ele, aleluia, Deus. Como o Senhor, Ele fez, aleluia, Deus, com aquela figueira, que quando o Senhor ele foi procurar um fruto, aleluia, Deus, para se alimentar, e aquela figueira não tinha, aleluia, um fruto, aleluia, para o nosso Deus. Então, aleluia, Deus, pela palavra do Senhor, aquela figueira se secou. Somente uma palavra do Senhor, aquela figueira morreu, aleluia, Deus, porque ela não era digna, aleluia, Deus, de permanecer ali, porque nela não tinha fruto, aleluia, Deus. Assim somos nós, devemos, aleluia, nos esforçar, aleluia, Deus, devemos a cada dia, aleluia, Deus, buscar, aleluia, Deus, a presença de Deus, pedir para que o Senhor venha nos capacitar, pedir para que o Senhor venha nos dar força, aleluia, Deus, para nós fazer o ídolo do Senhor, a obra do Senhor. A seara é grande e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, aleluia, Deus. E se nós estamos em Cristo, se nós estamos ligados em Cristo, aleluia, Deus, devemos dar frutos. E se nós não temos frutos, aleluia, Deus, o Senhor diz na sua palavra que Ele limpa para que dê mais frutos, aleluia, Deus. Mas aqueles, aleluia, Deus, que não dá frutos, o Senhor, Ele corta e lança no fogo, aleluia, Deus. Como aconteceu, aleluia, Deus, que aquele servo, aleluia, Deus, a qual o seu Senhor deu ali, aleluia, os talentos para cada um deles. Mas um, aleluia, Deus, temendo o seu Senhor, enterrou o talento, aleluia, Deus, não obedecendo, aleluia, Deus, o seu Senhor, e foi grande, aleluia, Deus, o seu castigo, foi grande, aleluia, Deus, o que ele, aleluia, Deus, obteve do seu Senhor por desobediência. Assim também é o nosso Deus. Se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos nos caminhos do Senhor, devemos lutar, devemos, aleluia, cada dia nos esforçar, porque, aleluia, Deus, o nosso galardão vem do Senhor, aleluia, o nosso galardão, aleluia, vem do nosso Deus. Tudo, aleluia, que nós fazemos, aleluia, Deus, é para o nosso Deus, e Ele nos dará a recompensa. Ele, aleluia, que vai, aleluia, Deus, nos dar, aleluia, Deus, o galardão, a vida eterna. Ele é que vai, aleluia, Deus, ali naquele grande dia, entregar para nós, aleluia, o galardão, a recompensa do nosso trabalho. O nosso trabalho não é em vão na casa de Deus, na seara do nosso Deus. Muitos, aleluia, Deus, estão aí no mundo, festejando, adorando as coisas do mundo, adorando a Satanás, servindo a Satanás, e eles não recebem coisas boas, só coisas más. Recebe, aleluia, Deus, tudo aquilo que o inimigo tem de ruim, aleluia, Deus, para dar, para oferecer. Mas nós não, que estamos na presença de Deus, nós recebemos coisas boas, coisas além daquilo que nós imaginamos. E porque, aleluia, Deus, nós vamos, aleluia, Deus, ficar com os nossos braços cruzados. Aleluia! Quando, aleluia, Deus, o nosso chamado foi para fazer a obra de Deus. O nosso chamado foi, aleluia, Deus, para anunciar
as boas novas de salvação, anunciar esta palavra aos quatro cantos desta terra. Talvez, aleluia Deus, pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, você que está ouvindo esta palavra, aleluia Deus, venha para a presença de Deus, venha viver a novidade de vida na presença de Deus, venha estar, aleluia Deus, na presença do Senhor. Aqui no 5 diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Para você, aleluia Deus, poder, aleluia Deus, fazer algo para o Senhor, você tem que estar na presença dEle. Você tem que estar ligado em Deus, ligado em Jesus, porque Ele é a videira e o Pai é o lavrador. E se nós estamos ligados na videira que é Jesus, nós damos frutos, porque sem o Senhor nada podemos fazer, nada somos. Você que está aí chorando, se perguntando até quando eu vou sofrer, até quando eu vou viver assim, aleluia Deus, até quando eu vou passar por isso, o Senhor Ele está te convidando, o Senhor Ele está te dando uma oportunidade, o Senhor Ele nos deu mais um ano para nós se achegar a Ele, para nós, aleluia Deus, se aprumar, para nós, aleluia, se achegar ao altar, para nós, aleluia, se achegar mais a Ele, aleluia, porque Ele está voltando. Se Ele ainda não voltou, é porque Ele rogou o Pai, para que o Pai desse mais uma oportunidade, porque há muitos que precisam, aleluia, de salvação, muitos que precisam, aleluia, Deus, se achegar a Ele. A palavra do Senhor diz, aleluia, se achegai a Deus, e Ele chegará a vós. Para Deus se achegar a você, é preciso você dar um passo, é preciso você, aleluia, se achegar a Ele, para que Ele possa, aleluia, Deus, trabalhar em tua vida, para que Ele possa, aleluia, fazer uma mudança em tua vida, tirar, aleluia, de você este medo, esta insegurança, aleluia Deus, para que você venha, aleluia Deus, vencer, para que você venha triunfar. O crente, ele passa luta, ele passa prova, ele passa dificuldade, mas ele é vitorioso, porque ele está na presença de Deus, ele está, aleluia Deus, ligado, aleluia, na videira, ele está ligado, aleluia, no nosso Senhor, porque a maior tribulação, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo passou. Isso que nós passamos no dia de hoje não é nem a metade do sofrimento do nosso Jesus. E muitos estão aí abandonando, muitos estão aí, aleluia Deus, deixando a casa de Deus, deixando Jesus, aleluia Deus, para viver aí fora, para viver as coisas do mundo. Mas bem-aventurado é você que está na presença de Deus. Aleluia! Volte enquanto é tempo. Você, aleluia Deus, que ainda não se entregou a Cristo, se entregue e deixe o Senhor, e deixe o Espírito Santo fazer morada, fazer, aleluia, uma mudança na tua vida. Essas são as palavras, e que o Espírito Santo continue falando fortemente em teu coração. Aleluia Deus. Você, aleluia, que deseja se entregar a Cristo, você que deseja voltar a Cristo, nós estaremos fazendo a oração da fé, e você estará aí, aleluia Deus, se entregando a Cristo, e o nosso Senhor estará aí te perdoando e te libertando e fazendo uma grande obra na tua vida. Vamos fazer a oração da fé, oração final, agradecer ao nosso Deus. Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra, Pai, por esse culto, pelos louvores, ó Pai, ó Deus, tome em tuas mãos, a cada irmão que nos acompanhou, a cada internauta, meu Pai, leva-nos em paz e segurança, guarda,
Pai, aqueles que estão se entregando a Ti, aqueles que estão voltando para Ti, perdoa os pecados, salva, liberta, transforma, ó Pai, escreve o nome deles lá no céu, no livro da vida, e sela com o Teu sangue, Pai, ajuda-nos, Pai, a estar ligados, ó Pai, na videira, a estar, meu Pai, na Tua presença, Senhor, sempre, ó Pai, Te buscando, Te adorando e Te servindo, Pai, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Pai, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre, amém. Jesus, vamos nos pedir com a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome de Jesus.